E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vidas Cash, o podcast oficial do Grupo Duas Vidas. Hoje estamos com um convidado muito especial pela primeira vez conosco para falar de um tema que é motivo de dúvida, eu acho que na grande maioria das gestações, né, e gera até um pouco de debate. Acho que a gente vai entrar em algumas searas um tanto quanto polêmicas aqui hoje, tá? Estamos com a Francialda Mota, cujo nome de guerra é Fran Nutri. Ela é nutricionista, é graduada em nutrição pela Estácio, no município de Fortaleza. Tem uma graduação anterior em engenharia de alimentos. Eu vou até querer saber um pouco mais sobre isso, tá, Fran? Ótimo. É especializada em nutrição materna e infantil e tem especialização para atendimento de crianças com transtorno do déficit de atenção, tá? Ela atende em Sobral, tanto na clínica Fast Baby quanto na clínica Vivar. São duas clínicas bem robustas, de bastante conhecimento aqui na região, e já tem 6 anos de experiência como nutricionista. Fran, seja muito bem-vinda ao Vidas Cash. Eu agradeço o convite, né? Então, assim, é a primeira vez aqui, é a primeira vez no podcast, eu tô, assim, muito ansiosa. Legal. Saber como vai ser essa nossa conversa. E Alisson, qual é o tema de hoje? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre diabetes gestacional. A gente vê que ultimamente, nos últimos anos, é cada vez mais frequente nas gestantes com diabetes gestacional, né? Exatamente porque o padrão alimentar das nossas gestantes mudou, né? Então a gente tem um maior consumo de alimentos industrializados, né? E as gestantes, a população em si está dando menos preferência aos produtos naturais, né? E é exatamente o que a gente vai falar hoje, conversar um pouquinho, é sobre esse tema, o diabetes gestacional. Então, Fran, conte aí pra gente o que é o diabetes gestacional. Certo. Eu vou tentar falar assim de uma forma bem simples para todo mundo poder entender, né? Perfeito. Então, assim, o diabetes gestacional é quando, de alguma forma, assim, né, quando a mulher fica grávida, ela tem alguns hormônios, né, que são bem pontuais. Então, a gente vai ter ali a progesterona, o estrogênio, o lactato placentário, né? Então, o que acontece? Eles são importantes para o desenvolvimento da gestação, beleza. Mas também eles acabam prejudicando um pouco a ação da insulina nesse corpo. Então, o que a insulina vai fazer, né? Ela tem o dever de captar a glicose e mandar para as células adequadas. Então, chega em um certo ponto, né, principalmente dependendo da alimentação dessa mulher, que a produção de glicose acaba sendo mais aumentada pela uma alimentação mais precária. A própria insulina, né, ela vai tendo essa dificuldade de ser produzida, principalmente para poder captar esse açúcar, né, que está ali, que é o que as meninas mais falam, e conseguir fazer esse balanço. Então, aí a gente vai ter o que? A famosa diabetes gestacional, uma glicemia mais aumentada, né, que essa gestante tem e que pode trazer alguns prejuízos, né, para essa gestação, alguns riscos. Perfeito. Que a gente tem. Perfeito. Deu para entender, né? Meio facinho. Sim. Acho que a explicação ficou clara para qualquer pessoa, para qualquer leigo, inclusive. Se a gente for trazer um conceito mais específico, um conceito até mais médico, o que é que acontece? Durante a gravidez, aquele concepto que está ali intrauterino, ele tem uma necessidade de energia. Essa energia é disponibilizada fundamentalmente na forma de glicose. Para que o organismo disponha de mais glicose no sangue e não nas células, para que isto chegue ao bebê, o organismo materno, muito inteligente que utiliza de um hormônio que é de produção exclusiva na gestação, que é o HPL, que a Fran muito bem falou, chamado de lactogênio placentário. E esse hormônio ele é contra-insulínico, né? Portanto, ele permite que a glicose seja menos absorvida e se mantenha mais firmemente no sangue para que chegue ao bebê. O problema é que se isso acontece de uma forma exacerbada, nós temos, né, o diabetes gestacional, que tem alguns critérios diagnósticos, né? Então a gente pode falar aqui, né, Alisson, sobre os critérios diagnósticos para aí sim abordar o principal tratamento. E a gente está aqui, pessoal, com a dona, digamos assim, do principal tratamento de diabetes gestacional. Se você acha que é o seu obstetra que trata de diabetes gestacional, você vai ver aqui realmente a dona desse problema. Alisson, e sobre os critérios diagnósticos, né? Para o pessoal entender e até ter uma capacidade de conversar com o médico, né?
Bom, a gente entendeu, né, que o diabetes gestacional é a glicose da gestante aumentada, né? E quanto que essa glicose vai ter que estar aumentada para a gente considerar o diabetes gestacional? A gente, no início da gravidez, a gente vai fazer um teste de glicemia daquela paciente, um examezinho de sangue, e quando está mais do que 92, a gente consegue o diagnóstico de diabetes gestacional. Mas, como a doutora Fran falou, conforme a gestação vai passando, o diabetes gestacional pode ir aparecendo, né? Então, não é um diagnóstico que tem ou não tem, ela pode surgir. Então, a gente acaba aqui fazendo um segundo teste de glicose, mais ou menos entre 24 e 28 semanas, por volta de 6 meses. Aí a gente vai fazer o teste da garapa de açúcar, né, que é o TOTG. E o TOTG, dando alterado, a glicemia de jejum maior do que 92, ou 1 hora maior do que 180, ou 2 horas maior do que 153, firmou o diagnóstico do diabetes gestacional. Pronto, a gente deu o diagnóstico de diabetes gestacional, agora vamos para o tratamento, né? Eu vou fazer, né? 80%, gente, 80% do tratamento do diabetes gestacional é dieta, né? Então é importantíssimo, mais do que qualquer remédio, mais do que qualquer suplementação, a dieta é o mais importante para o tratamento do diabetes gestacional. E hoje a gente está aqui com a Fran, para a gente conversar um pouquinho sobre a dieta da gestante, né? Paciente gestante com diabetes gestacional precisa alterar alguma coisa na sua alimentação? Até antes de você responder isso, Fran, como é que essas mulheres chegam até você? Quais são as principais dúvidas, medos, anseios delas? Então, quando ela chega no consultório, ela já vem com medo da nutricionista, né? E já vem pensando que é uma dieta muito difícil, que é um bicho de 7 cabeças, que ela não vai conseguir fazer. Já vem muito estressada, com medo, já começou a fazer uma dieta que corta tudo, né? Olha, eu já cortei tudo, não tô comendo nada e vai dar certo, né? Muita desinformação. Então, quando ela chega, o meu primeiro passo é o quê? Acalmar ela. Calma que vai dar certo, vou aqui segurar sua mão e a gente juntas vamos conseguir, né? Melhorar essa situação. Então, o que é que eu gosto muito de dizer para elas? Elas vão ter que comer. Não é morrer de fome, é comer. Então, é aquela gestante que faz, às vezes, mal 3 refeições ao longo do dia, que não, a gente vai ter que trazer uma rotina de pelo menos aí de 5 a 6 refeições, que vai depender muito de como é que é o dia a dia dela, né? O corre-corre. E no decorrer dessas refeições ao longo do dia, a gente vai trazer o quê? Carboidratos, né, adequados para essa gestante, proteínas, que é muito importante, gorduras e fibras, né, de uma forma equilibrada, que vai fazer com que essa resposta glicêmica que ela tem melhore muito. Então, a gente vai ter o quê? Uma glicemia ali mais controlada, às vezes aquelas que chegou com líquido amniótico aumentado, né, dá uma normalizada legal. Então, assim, ela começa aquele ganho de peso que era horroroso, ganhando 2, 3, 4 quilos, né, em um mês. Ele começa a controlar. Então, assim, é muito tranquilo. Então, ela vai comer de tudo. Então, qual é a ideia? Quais são os seus hábitos alimentares hoje? O que é que você gosta? O que é que você não gosta? O que é que, aonde você mora, você tem acesso? Porque eu também tenho que considerar isso, né? Não posso querer fazer um plano. Tudo, eu digo assim, tudo aceita no papel. Vamos ver o que é que a realidade dessa gestante aceita, né? E aí eu começo a conversar com elas, né? Saber como é que é o dia a dia delas, né? Quais são os alimentos preferidos, aqueles que elas têm maior dificuldade de estar aceitando. E eu sempre, no meio dessa conversa, a gente vai cutucando de um lado, cutucando do outro. E aquilo que ela disse que não come, ela já começa a dizer que come, só não com tanta frequência. E aí eu vou organizando essa rotina alimentar dela, né? Então, eu parto muito dessa ideia com a gestante na construção do plano. Então, assim, e o plano vai dar certo? Depende também, né? Então, eu digo muito para elas, doutora, isso aqui vai dar certo? Eu vou resolver o meu problema? Assim, eu não sei, depende, né? Porque cada pessoa tem a sua individualidade, tem as suas respostas. Para algumas isso daqui dá certo, para outras não dá, certo? E o medo da gestante é passar fome. Então, me diga aí, gestante vai passar fome?
Teve até duas coisas muito interessantes que eu anotei aqui, que você pontuou, que é, primeiro, a quantidade de refeições, né? Sim. Tem algumas que chegam fazendo poucas refeições, achando que isso talvez seja a melhor solução. Cortando tudo. Né? Você mencionou que não, acho que é um ponto importante. E a segunda é exatamente o que o Alisson falou, é comer pouco e comer o que não gosta. Isso não necessariamente é uma verdade, correto, doutora? Correto. Então, assim, o mais importante é realmente organizar essa dieta. E aí eu vou fazendo algumas... É uma reeducação alimentar. E aí eu vou ensinando a ela justamente o que é a proteína, a proteína todo mundo sabe. Mas tem dificuldade de entender o que é o carboidrato, né? Do que realmente é uma fibra, o que pode, o que não pode, como é que a gente vai fazer essas composições, né? Então, pergunto, né, algumas coisas da anamnese e vou para a parte da alimentação. E aí eu quero saber como é que é a sua alimentação. Que horas você acorda, que é muito importante a gente saber. Que horas ela vai dormir, é muito importante a gente saber. Se é um sono bacana, porque a gente sabe que privação de sono ajuda, né, a bagunçar tudo isso. Acorda de madrugada, isso. Vai lá na geladeira comer uma tortazinha, isso. né? Acaba se que é também estressada, né? Porque às vezes eu pego muita gestante, por exemplo, bancária. Olha, bancária, difícil não ter uma bancária que não tenha diabetes gestacional, né? Acho incrível. Então, assim, o estresse também ajuda nisso tudo. Então, eu vou conversando com elas e vou organizando tudo. Então, muitas vezes eu pergunto, quantas refeições você faz? 3, café, almoço e jantar. É o que eu faço, né? E disso daqui, muitas vezes faz o café da manhã em casa, o almoço fora e o jantar também. Você falou aí dos industrializados, eu vou mais. iFood, né? Conheceram o iFood, assim, complicou a nossa vida. E aí, o que acontece? A gente vai trabalhando. O que você come no café da manhã? Ah, doutor, eu tomo só um pão sovado, né? Um pão massa fina, com café, com açúcar. Eu disse, olha, tá vendo? A gente já tá começando a achar o erro. E aí, em cima disso, eu vou conversando com elas. Vamos lá. Você come o pão integral? Como? Não acho ruim, não. Eu aceito. Beleza. Você topa tirar aquele pão sovado, né? Que ele já traz um carboidrato ali mais simples. Pequena mudança. É uma pequena mudança. Né? Você topa. Vai... Isso. Todo dia... doutor, mas eu queria pelo menos um dia na semana ou 2 comer o sovadinho. Pode. Vamos organizar aqui 3 dias, 4 de um ou outro. Como é uma proteína, por exemplo, um ovo. Difícil uma pessoa não conseguir comer um ovo, né? Apesar de que na gestação, às vezes, tem algumas que abusam e tudo mais. Como? Então, assim, vamos trazer esse carboidrato de melhor qualidade, vamos adicionar aqui esse ovo. Olha que beleza, já melhorou muito. Dá para fazer de manhã? Dá para fazer de manhã, né? E aí eu começo. Dá pra gente, por exemplo, você usa o quê? Eu uso manteiga. Vamos usar pelo menos um azeite de boa qualidade, trazer uma gordura de melhor qualidade. Tem condições? Não, eu tenho condições de fazer. Sempre eu vou perguntando para ela se é viável ou não. E esse café, como é que é? Porque também tem a polêmica do café na gestação, né? E aí disse, não, normalmente a gente toma ali 250 ml de café com açúcar, aquele café forte, né? Porque eu preciso para começar o dia. Eu digo assim, vamos fazer um café mais fraquinho, diminuir de 250, né, ali para 100 no começo, porque eu preciso desmamar essa cafeína para ela também não ficar assim tão grog, né? Porque aí vai piorar a situação, o estresse dela e tudo mais. E como é com açúcar, é bem docinho. Vamos tentar reduzir ou tirar esse açúcar, porque o açúcar não vai ajudar muito. E aí eu vou puxando, né? Come uma sementezinha de chia, eu como. Tem acesso lá onde você mora? Tem. Vamos botar uma colherzinha de café, né? Não precisa ser uma colher grande, não. A gente bota uma colherzinha de café aqui, outra acolá, e assim eu vou desenvolvendo e vou puxando dessa gestante o que ela come, e em cima disso eu vou adequando para a gente poder melhorar essa resposta. E aí o que acontece? É uma gestante que eu pergunto, que horas almoça? Eu almoço 1 hora da tarde. E o lanche intermediário faz? Não faço porque eu não tenho tempo. Você trabalha com o quê? Com isso. Dá pra gente tentar fazer isso daqui, aí eu vou procurando coisas mais simples, uma fruta, se for uma fruta, né? Uma fruta que seja fácil de levar, de transporte. Vamos levar uma fruta com casca, maçã, né? Que ajuda muito. Comer uma castanha, pra gente aqui da nossa região é muito fácil o acesso, não é caro, então é uma boa fonte de proteína que a gente coloca junto com aquela fruta. Olha só que bacana. Se não come, a gente pode trazer uma aveia, né? E assim eu vou construindo com ela já um café da manhã de melhor qualidade, introduzo um lanche intermediário para ela não passar tanto tempo sem se alimentar.
E aí eu entro no almoço, né? Aí no almoço eu sempre vejo o que é que eles comem, né? Ah, é um arroz branco. Tem que ser o arroz integral, porque eu odeio arroz integral. Eu disse assim, vamos lá, depende de você. Você come a saladinha? Se você comer uma saladinha verde, né? Nem que seja uma folhinha de alface com uma rodelinha de tomate. E aí eu vou puxando, elas começam a aceitar e vão ficando mais tranquilas, né? E aí eu vou trazendo aquela fonte de fibra, vou pedindo para melhorar. Eu tenho uma dificuldade, né? Porque às vezes elas são muito seletivas, né? Aquele paladar é mais difícil, né? E aí eu digo assim, dá pra gente, em vez de fazer um arroz branco, vamos fazer um arrozinho com legumes? Dá certo a gente trazer, porque eu vou trazendo mais fonte de fibra, né? E assim a gente vai montando esse cardápio com tudo que até agora, se vocês forem ver, são alimentos simples. Não tem nada do outro mundo de fácil acesso, a grande maioria deles, né? E aí eu vou trazendo fibras, vou trazendo proteínas, né? Ah, não como carne de gado, mas come peixe, adoro peixe, pois vamos comer o peixe, melhor ainda. Pode ser o ovo, e aí eu vou planejando tudo, trazendo feijão, que é importante, né? Dependendo de como for a rotina. Gosto de trazer também uma fruta como sobremesa, aí eu vou mostrando para ela como é que a gente vai trabalhando as frutas, né? Porque o ponto de maturação dessas frutas é muito importante, porque aí eu vou explicando, quanto mais madura, maior a quantidade de frutose que a gente tem, né? Dependendo de como a gente vai comer ela, inserir. Isso daí pode trazer uma alteração, então eu vou explicando tudo isso. E aí eu vou puxando a conversa, uma conversa bem tranquila, né? E colocando aqui tudo que a gente está combinando, porque tudo é combinado, nada é imposto, com essa gestante, né? E o jantar? O jantar eu almoço meio-dia e vou jantar às 10 horas da noite. Eu digo, não dá. Aí o seu corpo não vai conseguir dar, né, a resposta que a gente quer. Tem como a gente botar um lanchezinho intermediário? Tem, mas é muito corrido. O que eu posso fazer? Vamos lá. Do lado do seu trabalho, tem um mercadinho? Tem. Dá para comprar um iogurte? Você gosta? Gosta. Então pronto, você vai lá na hora do lanche, compra um iogurte, que é uma proteína boa, né? Pode associar com uma fruta. Isso se ela não tem, assim, uma rotina mais tranquila, que dá para trazer outras preparações. E aí eu pergunto muitas vezes, por que você vai comer 10 horas da noite? Não, porque eu chego em casa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não tem a prioridade de uma alimentação adequada, né? Então eu vou organizando, e aquela gestante que fazia 3 refeições, mal ao longo do dia, faz as 6 refeições que a gente quer. E aí, quando necessário, a gente faz todo aquele controle, né, de resposta glicêmica, e quando ela volta para o médico, muitas vezes já tem melhorado bastante, aquela glicemia ela tem controlado, e assim a gente, de uma forma tranquila, vai controlando a diabetes. Pouco a sua dieta, né, Fran? Isso, organizando, né, a comendo rotina, mais vezes. E comendo mais vezes. A resposta não é melhor, fome, né, pessoal? E eu vou dizer mais, às vezes eu até falo assim, olha, se você se comportar, quando chegar no final de semana, eu posso pensar em liberar uma pizza, porque dá para comer, gente, um hambúrguer, mas tudo tem um limite, né? Um limite, um planejamento e a forma como você vai comer, o que você vai preferir. Então, Fran, você falou muito, né, sobre os grupos alimentares, e a gente sabe que o grande inimigo do diabetes gestacional é o carboidrato, né? Então, o segredo é comer menos carboidrato e mais proteínas, fibras. É equilibrar todo mundo, né? Então, assim, às vezes o menos carboidrato é porque a gente tem um perfil que come excessivamente. Sim. Não, café da manhã eu como 5 pãezinhos franceses. Eu digo 5 é demais, né? Eu acho que isso no Nordeste é até mais eu acho forte, né? Uma pergunta boa você pode falar o que é o carboidrato, né? E quais são os principais alimentos que têm excesso de carboidrato? Então, o que acontece, né? São pessoas que preferem o quê? Quais são os carboidratos? Carboidrato a gente está naquele pãozinho, tanto o pão integral como o pão francês, aquele pãozinho da massa fina, no arroz, que é muito comum, grandes excessos de arroz no prato, né? No macarrão, na farofa, no cuscuz, na tapioca. Muitas vezes são tapiocas muito grandes. Tapioca tem uma resposta glicêmica alta, rápida, vira glicose rapidinho. Pensa que tapioca é saudável, né? Tapioca, na verdade, pura. Pura.
E assim, sabe? E aí eles tendem a consumir muitos carboidratos simples, né? Que são esses que a gente fala. E aí eu começo a trazer para eles o que são os carboidratos simples, esses, né? E Que quais devem são ser evitados, né? eles devem ser evitados, eles E podem ser trocados por... preferencialmente, mas às vezes as pessoas não têm o acesso à condição, enfim. Então, mesmo quando ela não consegue, até esses carboidratos, se elas trabalharem de forma adequada, a gente consegue boas respostas. Né? Então, é o quê? Adequando porções. Quantas colheres de arroz você come? Eu acho que umas 10, 20 colheres, às vezes eu nem conto, eu só faço assim, ó, jogar da panela e coloco no... E aí eu vou adequando, diminuindo as quantidades, às vezes come pouca proteína. E aí eu começo a trazer mais proteína, porque a proteína vai ajudar a reduzir essa resposta, junto com a gordura, né? Você junto falou, com né? Até fibra. só o fato de adicionar o ovo no pãozinho Já faz diferença. já diminui a absorção imediata daquele carboidrato do Isso. pão, né? E aí até sacia mais Com a gestante certeza. sem aumentar seus níveis de glicose. Com né? certeza, aí consegue normalizar bem, né? Então, assim, por isso que eu falei que dependendo de como a gente faça, elas podem comer de tudo, mas vai depender muito do compromisso de cada uma, né? Porque eu acho que tô ali gestante, tô gerando meu filho. Eu digo assim, até para a primeira mãe, ó, você já é mãe. Porque você já tá abrindo mão de muita coisa pela saúde do seu filho. Então, você já é mãe. Não venha com essa de esperar o menino nascer para virar mãe, não. Você já é mãe agora. Então, tem que ter essa responsabilidade, né? Se cria muito, assim, eu acho que um bicho de 7 cabeças com relação à alimentação, que tem que ser restritiva, que não pode isso. Dá um Google. Gestante pode comer tapioca? Não, não pode comer tapioca. Pode. Não pode comer aquela tapioca que você vai ver 200 gramas de como é Só que a se... tapioca com a manteiga. 200 aí, gramas de goma de tapioca. É uma tapioca bem pequenininha, que tem que ter uma proteína junto, trazer fibra. Quando eu digo trazer fibra, gente, às vezes o que é? Botar um tomatinho, um cheiro verde, coisas que são nossas, né? A chia, ela ajuda muito nesse controle, né? Nessa resposta pós-prandial e tudo mais. Então, assim, são pequenas mudanças, adequações, né, que realmente cai ali na educação alimentar, né, que fazem toda a diferença e dá pra gente conduzir de forma muito boa. E ela tendo uma boa resposta, isso aí vai impactar para vocês de forma muito positiva. Por quê? Porque diminui medicação, a necessidade. Com certeza, não vai precisar dela ir para insulina, né? Que é uma Isso. agulha que vai ter que ser aplicada várias vezes ao dia, dá efeitos colaterais. Então, a cada 10 gestantes com diabetes gestacional, 8, se realmente fizer uma dieta adequada, Não precisa. não vai precisar de medicação. Então, é importantíssimo a dieta. E até mesmo a que precisa fazer uso, quando ela faz uma alimentação de forma adequada, eu acredito que dá até, né? Eu vejo muito, que dá até para ajustar a quantidade de medicamento que você vai estar usando com ela. Sim. Então, né, em vez de estar usando 5 por dia, né? 5 ciclos, dependendo de como for lá que você faz, reduz. Isso é muito bom. Diminui essa quantidade. Então, isso aí vai fazer bem para essa criança, vai fazer bem para essa mãe, e a gente acaba tendo a gestação mais tranquila. Muito bom. E fora os desfechos, né, do pré-natal, desfechos neonatais, diabetes é uma causa importante de óbito fetal Sim. intrauterino. Então, assim, até a gente está falando aqui do bem-estar materno, mas a gente também está falando do bem-estar fetal, né? Em última análise, o bebê, ele responde, ele sofre e responde iminentemente ali aquilo que você está comendo, tá? Então, isso é muito importante. E a gente falou também, Fran, sobre... A gente falava aqui no bastidor, antes de iniciar a gravação, que a maioria dos brasileiros, se você coloca um prato diante da maioria dos brasileiros, com arroz, carne, salada, boa parte não vai saber dizer o que é o carboidrato, Não. o que é a proteína, o que é a fibra, né? Então, eu queria... Você já falou muito bem do que é o carboidrato. Eu queria que você trouxesse só um pouquinho para a nossa audiência mesmo ser educada sobre o que é que são as melhores proteínas, quais são as melhores fibras, para que o pessoal em casa possa saber o que é que ele deve preferencialmente comer. Então, vamos lá. Quando a gente pensa em proteína, a gente pensa... São as proteínas do dia a dia que a gente está ali. O ovo é uma ótima proteína, né? Muito, assim, tem muito valor biológico. Hoje em dia ele não é mais marginalizado como era antigamente. O peixe, né? Então aqui na nossa região que a gente tem acesso ao peixe também é uma boa proteína que a gente pode estar trazendo, né?
Carne vermelha, não precisa ser assim, em excesso. Carnes vermelhas mais magras, eu digo assim, ó, você não vai me comer um cupim, não, pelo amor de Deus, uma picanha. A gente vai procurar carnes mais magras, né? Um patinho, um colchão mole. Dá para comer o nosso querido porquinho também, é uma boa fonte de proteína, não precisa comer. Eu digo, olha, você gosta de bisteca? Gosto. Quando for comprar, não é aquela que é só isso aqui de carne, isso aqui tudo de gordura, não. Tira a gordura, né? A gordura é importante para trazer suculência, maciez, tudo mais a carne, mas não precisa ser em excesso. E assim, a gente vai montando as proteínas, que são as básicas, né? Que também dá para trazer uma sardinha, algumas comem camarão, né? Quando tem acesso. Proteína, carne, frango, peixe e ovo. É isso. Pronto, é isso. Quando a gente vem para as fibras, são o quê? São as nossas folhas, né? Então, a alface, uma rúcula. Apesar de que o pessoal não tem muito esse hábito, um repolho. Ah, doutora, só como se for repolho refogado. Tá valendo, tá ótimo. Então, essas folhagens, assim como um tomate, uma cebola, um pimentão, tá entendendo? Aí vem para os legumes cozidos, né? Aí nessa hora eu gosto muito de dizer assim para ela, olha, você come salada? Como salada de batata. Pois é, a batata, na nossa realidade, exatamente, ela não é salada. Um pouquinho de maionese ali. Ela vai entrar lá no grupo dos carboidratos, com arroz, com feijão, ou com arroz, né? Feijão também tem. Arroz, macarrão, enfim. Assim como não importa se é batata inglesa, batata doce, e a nossa amiga macaxeira, né? Então, eu trago isso para a realidade delas, coloco lá onde tem que colocar. E aí você vai poder comer o quê? Vai poder comer uma cenourinha ralada, crua, cozida, você beterraba, que é ótimo para elas, tá entendendo? E eu nem vou dizer que é por questão de que tem ferro, não, pelas outras propriedades que a beterraba, se nem ferro basicamente tem, né? As outras propriedades que ela tem. E aí vou dizendo, agora, ó, na época da chuva, tá tendo o quê? Maxixe, quiabo, você gosta? Pronto, vamos colocar ali, são fontes de fibra, né? Uma gordura boa, se tiver o acesso, né? Pode estar usando ali um pouquinho de azeite em cima dessa saladinha para poder trazer até um sabor mais agradável e ajuda também. E aí as proteínas vegetais que a gente tem, que são muito importantes, que é entre as leguminosas, que é o feijão, né? Que é muito comum da gente aqui, o feijão, tem né? Fibra também, tem né? fibra Feijão também. E proteína. Proteína, o ferro, né? E aí eu também gosto muito de puxar essa parte lá, quando a gente vai comer os verdinhos, um brócolis, por exemplo, o próprio alface, a couve, eles têm ferro, né? Que é importante, que tem uma demanda de ferro mais aumentada, a gestante precisa de ferro, o feto precisa de ferro, ou de ferro e assim por diante. E aí eu digo assim, olha, vou lhe dar até uma sobremesa de presente, né? Aí nessas horas, puxando lá, tu lembra que eu falei das frutas, né? Eu gosto muito de trabalhar com elas numa tabelinha como se fosse um sinal, né? Que aí eu classifico as frutas verde, amarela, vermelha, conforme a resposta glicêmica. Sim. Então, por exemplo, melancia. Melancia tem a resposta glicêmica alta. Ai, vermelha. É uma vermelha, literalmente. Eu digo assim, olha, você vai comer, mas não é a melancia toda. Aqui a porção de melancia, tá certo? E que horas que você vai comer ela? Como sobremesa do seu almoço. Por quê? Porque como o almoço está estruturado, carboidrato, proteína, né, fibras, gorduras, ela consegue segurar a resposta glicêmica daquela melancia e consegue trazer o que? Aquele docinho que elas muitas vezes têm vontade de estar comendo. Matar o desejo do doce, isso, né? eu até brinco assim com elas, né? Ó, botou uma fruta na boca, tá bem docinha, tá gostosa, cospe. Não é pra você que tá com diabetes gestacional, porque já vai ter muita frutose, né? A gente só vai poder comê-la ali, por exemplo, como uma sobremesa de almoço, né? Ou ela combinada, uma banana bem madurinha, aquela que tá mais querendo ficar pretinha, ela é muito boa pra quê? Para uma preparação, né? Que eu vou colocar mais fibra, que eu vou botar mais proteína, então aquele açúcar ali já tira aquela necessidade extra de colocar açúcar. Então, assim, eu vou ensinando para ela essas combinações. Então, né? a fruta, você tem que dar preferência àquela tendendo a estar mais verde do que a estar mais madura. Quanto mais madura, mais frutose eu tenho, né? Então, mais açúcar eu vou estar trazendo. Frutose é um carboidrato que vira açúcar, é um tipo de açúcar, Isso. né? Então, o que acontece? Eu vou ensinando tudo isso a ela. Até no plano, eu gosto muito de botar o que é um prato saudável, né? Então, eu tenho foto de pratos simples, gente, com arroz, feijão, um pedaço de frango e uma salada que é alface, tomate, cebola.
É isso daí. Eu tenho carboidrato, eu tenho E proteína não foge vegetal. da dieta tradicional Não tem nada do outro brasileiro. mundo. É o Né? equilíbrio. É equilibrada. Então, Isso. eu gosto muito de trazer isso para ilustrar. Sempre tem para elas poderem saber. Divido os grupos para cada um saber o que é um carboidrato. Aí eu boto lá purê de batata, um carboidrato, né? Para as pessoas poderem, as gestantes poderem saber o que é e ter uma facilidade. Até as frutas eu boto colorida. Eu escrevo algumas em verde, outras em amarelo e outras em vermelho, para ficar até mais fácil, mais didático para elas, na hora que elas forem fazer a escolha da fruta que elas vão querer naquele Você momento. pode citar algumas frutas que são das melhores? Pronto, o que acontece, né? Dá pra gente estar comendo ali kiwi, né? Ele é mais azedinho. A uva verde em vez daquela uva roxa, né? Sim. A banana ela já entra ali naquele grupo do amarelinho, assim como a manga, né? Que se você for ver elas são bem mais adocicadas. Deixa eu ver aqui mais que dá pra gente colocar. O morango também dá pra gente colocar. A maçã com casca. Não é tirar a casca da maçã. Porque a fibra que tá ali na casca da maçã, ela vai ajudar muito. Eu digo que maçã é muito amiga da gestante, né? Então, eu coloco lá uma pera. Mas mesmo quem tá ali naquele grupo do verdinho, né? Que tem uma resposta melhor, também não quer dizer que eu tenho que comer uma fruta extremamente madura. E sucos de frutas? É assim, as pessoas são muito viciadas em suco, né? Para não dizer de refrigerante também, né? Que esse é outro polêmico. Então, o que acontece? Pode tomar? Pode, mas não em qualquer momento. Então, tudo eu vou equilibrando. Então, vamos lá. Você vai tomar um suco? Vai. Quanto que você toma? Não, eu tomo um copo que eu tenho lá em casa, é desse tamanho, 400 ml. É o seguinte, você vai tomar suco na hora do almoço, mas é o suco ou a fruta. E não é um copo de 400 ml. Eu boto 120 ml, eu boto ali no máximo. Só para matar a vontade. Eu digo que é para matar a vontade, dependendo do perfil que esteja ali a comida, como ela seja, para ajudar até na formação do bolo alimentar, né? Para não sair aquela comida seca, né? Que é para poder mesmo você ter um equilíbrio. Então, é diferente de eu tomar 120 ml de um suco natural e 400 ml de um suco. Então, tudo isso daí eu vou pensando e vou organizando para também não ficar uma dieta assim extremamente restritiva. Porque senão eu não vou ter o que? Adesão. Eu preciso ter a adesão dela. É uma paciente que tem que estar ali no pé dela. Porque qualquer fugidinha descontrola tudo. Fran, você entrou num tema que eu acho que é um tema bem polêmico até, o refrigerante. Refrigerante zero, a gestante pode tomar? Isso tem algum impacto? Eu não gosto de trazer o refrigerante de forma nenhuma para ela. O que é que eu ainda dou como opção, né? Tem algumas que são muito viciadas, que tomam muito. E eu gosto muito de trabalhar redução de danos. Eu adoro esse tema. Né? Então, eu disse assim, quantos refrigerantes você toma? Não, se eu comprar uma coca de 2 litros com meu marido, por final de semana, a gente tomou um sábado e um domingo. Eu digo, vamos reduzir o dano, porque tudo eu vou fazendo o desmame delas, né? E aí eu vou pedindo então vamos comprar de 600, uma pro sábado, uma pro domingo. Você não vai ficar sem o seu refrigerante, mas eu também não vou ter aquele tanto de refrigerante. Aí eu vou começando a dizer, né? Que é ruim, então, por conta de, por exemplo, dos ingredientes, principalmente os corantes que a gente tem, o mal que vai estar fazendo pro bebê. Então, eu vou trazendo toda aquela educação para elas e dou uma alternativa. Então, por exemplo, você gosta de água com gás? Gosto. Pega uma água com gás, bote ali uma rodelinha de limão ou laranja, não precisa ficar espremendo, não, corte. Ela vai ficar uma água saborizada, vai ajudar muito você até matar aquela vontade que às vezes que é o que? O gás, né, do refrigerante. Não é igual, mas tem muita gestante que aceita e traz muito conforto para ela. Então, sempre eu vou explicando. É o café e o refrigerante. Vamos reduzindo. Tem gestante que começa tomando muito e termina não tomando mais nada. E aí vai colhendo os benefícios. Então, pelo que a gente entendeu, que o ideal para aquelas mulheres que podem se abster totalmente do refrigerante. Sim, seria o melhor cenário. Seria o melhor cenário. E um outro tema que é bem polêmico, é bem sensível, Frank, que a mulher ela cria normalmente na gestação para si mesma uma liberdade poética sobre o volume de alimento. Eu preciso comer por 2. Isso é difícil tirar isso da cabeça delas. Mas a gente sabe que o incremento calórico necessário é
é mínimo nos 2 primeiros trimestres, né? Então, assim, o que é que você geralmente orienta essas pacientes que sentem muita fome mesmo? Elas querem comer mais, querem comer como se fossem 2 seres humanos. Exatamente, né? Eu digo assim, já está. Ah, mas eu tô de gêmeos. Tudo bem, você vai continuar comendo por um. Você vai começar, a gente adequa a alimentação e tudo mais. Então, assim, eu vejo que muitas vezes eu converso com elas. É fome mesmo? Porque muitas vezes é uma ansiedade, né? Às vezes é psicológico. No primeiro trimestre, a gente entende que é muita adaptação fisiológica. Aí eu gosto muito de mostrar para ela a tabela do peso dos bebês pro final de trimestre. Olha só, terminou o primeiro trimestre aqui, sei lá, 90 gramas. Por que tu ganhou 4 quilos? Me fala bem aí. Eu também faço essa pergunta também no consultório. Porque aí eu vou mostrando para elas, né? Tudo é educação. Acho que tudo é educação. E vou explicando que não precisa. Né? Que à medida que muitas vezes é uma fome, não está com a alimentação adequada, que na hora que a gente vai fazendo essas adequações de quantidade, de composições, as frequências, essa fome ela vai dando uma segurada. Né? Então, eu sempre peço muito para elas pensarem. Eu vou trabalhando por trimestre, cada uma delas. Até porque na reta final tem umas que não conseguem comer quase nada. O bebê já está empurrando tudo. Eu digo muito assim, quando eu estava gestante, era 3 torradas que eu comia no café da manhã. Eu começava às 7 da manhã e terminava quase na hora do almoço, porque eu não conseguia comer muito, né? E aí eu vou muito orientando elas, né? Tem algumas que realmente já traz consigo ali uma ansiedade, aí eu vou trabalhando, pedindo elas para mudar o foco. Vamos procurar o que fazer, cuidar das coisas do bebê, não sei o quê. Faz as continhas ali. Outra coisa que eu pego muito também é a gestante que a gente faz uma programação de alimentação que não segue, come bem menos. Tá entendendo? Então, assim, é difícil, mas eu vou conversando muito com elas e tentando trazer isso daí, para elas, essa conscientização. Interessante, ótimo. Muito bem. Eu acho, assim, que o tema foi muito bem abordado, né? Inclusive, eu aprendi muito aqui, aprendi muito com você. E, Fran, a gente queria abrir o espaço para que você deixe uma mensagem mais ampla, mais geral, para essas mulheres que têm anseios e que têm medos e que muitas vezes são orientadas a buscar nutricionista e não buscam porque acham que isso vai impactar na qualidade de vida delas, né? Sim. A gente falava aqui anteriormente que hoje o mercado oferece praticamente quase tudo já sem açúcar, embora nem sempre seja acessível financeiramente. E é bom lembrar uma coisa, às vezes eu tiro um açúcar, mas eu aumento uma gordura. Sim, tá entendendo? Então, assim, eu diminuo uma gordura, mas eu aumento um açúcar. Então, a indústria ela tem esses artifícios para poder equilibrar, para o sabor continuar atrativo. Sim. Porque o foco deles é o que é vender. Então, se eles não conseguirem fazer isso daí, eles não vão ter aquilo que eles querem, né? Então, assim, nem sempre o que tem 0 de açúcar é bom, porque às vezes está entupido de gordura, né? E vice-versa. Interessante. É o outro macronutriente, né? Exatamente. A gente falou de carboidrato, falando de proteína, de fibra, de gordura. Por último, a gordura. Pois é, então assim, tem que ter muito cuidado com isso tudo. Sim. Então, o que é que você tem Você pode deixar uma mensagem final aqui para as nossas seguidoras? Eu acredito que esse seja um dos podcasts que vai gerar de mais reflexão, né, Alisson? Porque realmente é uma doença que é muito prevalente, né? Eu acho assim que elas têm que entender que a partir do momento que a gente está grávida, né, a gente já é mãe, principalmente a de primeira viagem. Então a gente já tem uma responsabilidade muito grande sobre aquela criança que está em formação, né? Então é importante a gente ter esse cuidar da alimentação. Muitas vezes a gente acha que o pré-natal é ir só no médico, né, fazer os ultrassons, os exames de sangue e tudo mais, é importante, mas a alimentação cada vez mais é fundamental. E assim, ter cuidado muito também com o tipo de informação que se tem, porque a informação ela é jogada, é uma informação que ela é assim para todo mundo. Só que você não é todo mundo. Cada pessoa tem a sua individualidade, né? Então, é importante, sim, ter esse cuidado com a alimentação, não ter medo de ir na nutricionista, mas é importante também você saber qual nutricionista que você vai procurar. Eu vou aqui no nutricionista que é esportivo, ele não vai te dar, ele não vai ter o mesmo olhar que tem uma nutricionista que cuida de gestantes. Assim como eu digo, se vier para mim dizer que quer ganhar massa magra, quer ficar chapado, eu vou encaminhar para outra amiga, porque não é... Tá entendendo? A minha área. Então, assim, não precisa ter esse medo, mas precisa procurar um profissional que saiba o que está fazendo.
para poder trazer o que para sua gestação? Leveza. Eu digo muito assim, gente, vocês têm tanta coisa para se preocupar na gestação que o que eu quero trazer para vocês é paz. Para vocês comerem bem, não ganhar aquele monte de peso. Nossa, minha mãe ganhou 40 quilos. Não existe isso hoje, 40 quilos por uma gestante. Tem gestante hoje que consegue muito bem levar uma gestação com 6 quilos, 5 quilos. Né? Tá entendendo? Depende também muito de como é que é aquele perfil dela, se ela tá ali no sobrepeso, obesidade, eutrofia, né, magreza, enfim. Mas dá para levar uma gestação com um ganho de peso baixo, né, dentro ali daquela normalidade. Mas para isso você precisa de uma orientação, saber o que é. Dá para comer de tudo, mas tem que comer pensando e estruturando tudo isso. Então, se você está aí, se você quer engravidar, já tem ali, por exemplo, um histórico de uma mãe que tem diabetes, é diabética, se você já tem uma SOP, se já passou ali dos seus 30 anos, 40, está querendo engravidar, já tem uma... diferente isso, né? Isso, tudo isso aí já são, né? Já é um risco aumentado para você ter uma diabetes gestacional. Se você já sabe que tem isso daí, ou já começou a gestação, já tem ali uma glicemia de 92, né? Dá tempo. Então, assim, procure o profissional que tem como a gente orientar e você ter uma gestação super tranquila, assim... Seu bebê nascer bem, você ficar bem, você ter uma recuperação boa, que é o sonho de toda mulher. Então, assim, não é pra ter medo. Tipo, o pessoal tem muito medo da nutricionista. Meu Deus do céu, não sei por quê. É verdade. Eu digo, gente, eu não mordo. É verdade. E nutricionista, eu costumo dizer que muitas vezes é o ponto principal de mudança de chave na vida daquela mulher, não só da gestante. Então, a mulher chega obesa na gravidez, acompanha como profissional bom, consegue uma adequação alimentar e depois ela perde peso no puerpério ali, né? E se alinha a vida ali, de certo modo. Isso. Eu digo muito assim, às vezes quando a gente vai para uma consulta, que eu digo que é pós-parto, amamentação, o que eu vou comer? Você vai continuar comendo o que você estava comendo na gestação. Mas que eu vi que fulano disse que não pode, eu digo, come isso daqui para você ver. Então, ela já vai para aquela parte do puerpério, né, mais tranquila, sabendo que tem uma recuperação melhor, um leite materno de melhor qualidade. Então, assim, e vai mudando realmente a vida. Tem muita mulher, tem muita paciente que depois que tem bebê, que começou, antes era ali no sobrepeso, obesidade, que depois muda a vida dela numa alimentação adequada, entende o que é, sabe onde pode ir, conhece o seu corpo e muda a vida. E é isso. Bom, nós queremos agradecer, né, em nome do Vídeos, a presença da doutora Francialda aqui, Mota conosco. Fran, e para os nossos seguidores e audiência que queira conhecer mais seu trabalho, quer te seguir nas redes sociais, como é que te encontra? É bem facinho, vai lá, bota @fran.nutri que você me acha lá. Tem dicas, estou por lá. Então, se precisar, pode mandar mensagem. Então, assim, o que eu puder fazer para ajudá-las, pode contarem comigo. Tem muito conteúdo importante, principalmente para gestante, gente. Então, fran.nutri. .nutri. Só. Mais fácil do que isso. Fran.nutri. .nutri. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. Agradeço, gente. Foi ótimo. E sigam também o Duas Vidas nos perfis das redes sociais para obter informação de qualidade para a sua gravidez, tá bom? Tchau. Até mais, Tchau, gente. até mais.